Olá, meus amigos. Quando a covardia e a desistência, o medo, a insegurança se mascara e se apresenta como um espírito despretensioso. Isso tem acontecido muito. Muitas pessoas agindo como Esaú. Tenho o direito de primogenitura, a bênção é minha, não preciso lutar por nada, não preciso me envolver, não preciso honrar a Deus, não preciso me apresentar diante de Deus com o mesmo espírito que Abraão, Isaac e Jacó se apresentaram no passado, porque agora com Cristo eu tenho toda a bênção, tudo será acrescentado naturalmente. Eu não vou precisar mesmo me esforçar, tudo vai cair em minhas mãos. É isso que está acontecendo? Não. E por quê? Porque isso não é ausência de comprometimento e desempenho. Esta vocação de Deus, quando Ele diz que buscando o reino de Deus e a sua justiça, é justamente para quem tem fome e sede de justiça. Não é para quem desistiu de si mesmo, não é para quem se contenta em receber esmolas, não é para quem está na expectativa de receber o amparo do Estado ou de pessoas generosas. É para pessoas dignas, pessoas que se sentem ultrajadas, pessoas que se sentem desrespeitadas quando a vida lhe nega o que lhe é de direito. Então, para isso, você precisa apresentar diante de Deus o mesmo espírito que ele viu em Jacó. Um homem a quem Deus procurou despertar, extrair tenacidade, força, garra, determinação, vontade, interesse, dignidade. Um homem que começou a vida trapaceando, mas teve que aprender com Deus que o caminho da trapaça sempre dá errado. E que Deus abençoe o homem justo, enquanto ao mesmo tempo apresenta diante dele, junto com a sua prática da justiça, um espírito que não desiste, de alguém que não se utiliza desta falsa paz para esconder um espírito de covardia. Porque a palavra de Deus diz aqui, em Gênesis, no capítulo 32, o Senhor disse: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel. Porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Como um príncipe. E está escrito aqui. Mas ele respondeu: por que pergunta o meu nome? Ele queria saber o nome. E Deus disse: por que você está perguntando? Você vai conhecer a minha bênção. Você vai conhecer o meu nome quando o meu poder se manifesta em sua vida. Por que pergunta o meu nome? Tem gente até discutindo qual é o nome de Deus. Enquanto isso vive em fracasso, morando em puxadinhos e na dependência dos outros. Nós precisamos ter contato com os efeitos da presença de Deus em nossa vida. Ele está em sua vida. Então parte para cima de Deus com esse espírito. A bênção de Deus veio sobre Jacó e não sobre Esaú. E por quê? Então medita e vê que apesar das imperfeições daquele rapaz, ele apresentou diante de Deus um espírito que infelizmente ele não está encontrando na maioria dos dias de hoje. Por quê? Porque a maioria se aproxima diante de Deus com a mente contaminada, com interpretações religiosas do tipo não seja ambicioso, matando a energia que te põe para frente. A ambição é algo que você deve ter e se você não tiver cuidado, os homens roubam a tua ambição para que uma vez caindo em fracasso, eles explorem sua força. O que você não deve é ser ganancioso. Uma pessoa disposta a conquistar o que deseja e o que realmente precisa em defesa da sua dignidade, sem se importar com os critérios que Deus estabelece nesta batalha da vida. Não, você não pode querer se dar bem enquanto outras pessoas se dão mal. Mas a ambição é fundamental, senão você não avança. Apresentar diante de Deus esse espírito da honra, que é o que vamos fazer aqui amanhã à noite. Vamos entrar em audiência diante de Deus.
E no domingo às 18 horas, apresentar diante de Deus a nossa carta, a nossa petição, com o espírito de Ezequias, que uma vez afrontado, apresenta diante de Deus a sua condição e o Espírito de Deus ilumina e mostra. E Ele vai te mostrar se você está fazendo coisas erradas, como você está fazendo e em que espírito você está se aproximando dele. Então tudo isso vai ampliando a tua visão, potencializando vocação, potencializando dons, talentos, e você vai se conectando com todas as energias criativas que Deus disponibiliza para que o mundo ande para frente. Deus quer os seus, aqueles que têm o temor do seu nome, que conhecem a sua palavra, que está nesse espírito. Então não trata-se de ganância, trata-se da ambição como energia que faz uma flor crescer, que faz uma árvore ganhar estatura e oferecer aos homens sombra e fruto. Você não pode desistir sob o falso pretexto de um espírito despretensioso. E Deus sabe que isso é covardia, Deus sabe que você já jogou a toalha, Deus sabe que você, em confronto com a vida, você perdeu a vontade, a força. E a primeira coisa que o diabo rouba de uma pessoa é a vontade. Você é uma pessoa que tem habilidades, você é uma pessoa que tem conhecimento técnico, você é uma pessoa que tem diploma, você é uma pessoa que fez coisas, mas você está sem energia para usar essas ferramentas em sua defesa. É nesse espírito que nós vamos resgatar a autoridade que o Senhor nosso Deus, Ele está designando ao seu povo agora, que vamos entrar no ano 2021, e será um ano vitorioso, cheio de oportunidades, onde muitas pessoas vão se dar mal por conta das consequências da pandemia e de outros fatores de natureza econômica, local e global, enfim, tanta coisa. Mas Deus, Ele está selecionando aqueles que estão nesse espírito com Ele. Então para de apresentar desculpas diante de Deus e aprende a lutar com Deus e com os homens, com dignidade. Ele recebe nome de príncipe. Já não te chamarás mais Jacó, trapaceiro, mas Israel, príncipe de Deus. Porque como um príncipe, você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Então aprenda a lutar com Deus e aprenda a lutar com os homens para prevalecer. E você vence em parceria com Deus quando você permite que Ele arranque toda a tenacidade que está aí, que você está camuflando com esse espírito de despretensão. Eu volto a lembrar, Deus abençoou Jacó e não Esaú. E nós não estamos falando do destino eterno, repito, estamos falando do que lhe é de direito, do que você merece, enquanto você passa por esta terra, onde tudo é transitório, mas mesmo assim, sendo transitório, esse pouco de tempo que você passa nesse mundo, ainda que se viva 100 anos, é muito rápido, você não pode viver debaixo do pé dos outros e comendo as sobras de alguém. Você não pode aceitar viver com que os outros desistiram. Aceitar que as coisas só chegam até você quando os outros lhe entregam como sobra. Se você deixar isso, que o mundo vai fazer com você? Abra o teu olho e olha o que eu estou te dizendo. Amanhã, sexta-feira, 19h30, oração diante de Deus nesse espírito. Domingo às 18 horas vamos entrar em audiência dizendo para Deus que no mesmo espírito daquele em quem o Senhor encontrou tenacidade e resistência, ali estamos também, para que o Senhor potencialize os nossos dons, talentos e todas as ferramentas que Ele nos deu. Estamos nos apresentando como seus parceiros, ó Deus, e não como quem está com as mãos levantadas esperando que as coisas naturalmente caiam do céu. Nos ensina a vencer, porque esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, e é por essa fé que você vai vencer, tá bom? Beijo bem grande, seu amigo Epitácio Magalhães, fique ligado e comece a ouvir o teu espírito, o que ele fala, como se comporta, e observe se você já não desistiu, se você já não parou diante das dificuldades da vida por conta de várias coisas. Tem gente até apresentando a idade como justificativa, escuta mesmo. E Deus, para contradizer isso, Ele espera Sara envelhecer, e a mulher já era estéril, para que ela desse à luz um filho, e Ele deu um recado para nós que vale até hoje. Ele disse: acaso alguma coisa demasiadamente difícil para mim? É nesse espírito que Deus quer você. Então não apresenta a idade como desculpa, as limitações, nada.
Vá, se levante. Tem gente aí com 52 anos, 60 anos passando em concurso público. Ao passo que outras pessoas estão colocando o pijama para se aposentar. Então parta para cima, seja lá do que for, mas vá nesse espírito e Deus será com você. O ano de 2021 vai ser vitorioso. Ainda que prometa dificuldades para muitos, Deus está dizendo que Ele está selecionando aqueles que estão com Ele nesse espírito para que coisas grandes e incríveis comecem a acontecer, porque é no tempo da crise que Ele revela o seu nome. E aí você vai conhecer. E entender porque Ele disse para Jacó, por que pergunta o meu nome? A minha bênção te é suficiente e você vai conhecer quem sou. Beijo bem grande. Fique com Deus e se levante. Até o próximo vídeo. Até amanhã às 19h30 aqui. E até às 19h, 18h em ponto no domingo. Apresentando diante de Deus a nossa vocação. Se vou vir aqui presencialmente, chega cedo, hein? Não podemos receber mais de 40 pessoas. E você sabe que a presença física numa audiência, a qualidade é outra. É bem melhor. Fique com Deus e até lá. Tchau, tchau.